Eu queria fazer, acho que 2 vídeos nesse dia eu tava pensando em fazer, só que eu tô pensando sempre quando eu tô no carro, dirigindo, tudo tava parar de fazer. Um foi ainda hoje, que eu nem sei se eu vou lembrar do assunto desse, de hoje, do primeiro, tão pouco. Mas eu tava pensando uma coisa aqui agora, que eu tenho uma vizinha aqui de baixo, uma senhora, que ela foi professora. E eu sempre disse, desde quando eu comecei a trabalhar no SESC, eu vi minhas colegas lá, Beth, Vânia, as professorazinhas das criancinhas, né? A que eu lembro de cara agora, porque foi justamente com elas que eu vi isso. Mas tiveram tantas outras. E que a coisa mais nobre que tem na educação é justamente essa turminha que ensina a ler e a escrever. Só que agora, subindo na escada, eu pensei uma coisa que é mais nobre ainda sobre não é o pensamento nobre, que uma coisa mais nobre ainda sobre as professoras da educação, é que essa galerinha, essa professora, essas professoras ou professores ensinam a galera simplesmente a ler, escrever e fazer conta. Mas ler e escrever é a melhor educação, é a educação mais pura que tem. Porque ela não vem ainda suja, com a formatação, com a bitola daquilo que o sistema quer. Com a história mentirosa, com a parte da gramática, da química, da física, da matemática inútil. Tiveram, eu não vou nem dizer aqui que é para não estar apanhando depois, mas tiveram várias coisas que eu estudei que eu nunca usei na minha vida, inclusive na faculdade, que não tem utilidade nenhuma, né? E que seria muito mais interessante para mim ter passado a vida toda pensando o raciocínio físico do que aprender algumas outras coisas da física. O raciocínio físico. Tem um amigo meu, eu nem ia falar, tem um amigo meu que ele mandava fazer, ele pegava 30 quesitos, Mauro, que hoje é médico, pegava 30 quesitos de física, ele lia assim mais ou menos, e negão, faz esse, faz o primeiro, o quinto, o sexto, o 13º, o 20º e o 21º. Pronto. Aí eu anotava e além de fazendo. Quando eu estava acabando o quarto, ele mandava 5 para mim. Quando eu estava acabando o quarto, ele tinha feito todos. Por que Mauro fazia tudo? Porque Mauro não ia para os cálculos. Ele lia o enunciado, sabia da solução, faz assim, eu uso aquilo, outro, faz assim, acho tal coisa, tá. Segundo. Então Mauro conseguia fazer 30 quesitos no tempo que eu fazia 4, 5. Tanto é que ele leu os 5 quesitos e já escolheu para mim pelo enunciado. Isso, Mauro com 16 anos, não, Mauro com 14, 15 anos, eu com 17. Então, é o que eu digo, isso aqui é a utilidade, é o ensinar a pensar, e não o ensinar a ler. A partir do momento que você lê, você compreende as palavras, né, muito mais o significado do que as formas de conjugar, as conjugações, essas coisas, né, o pretérito perfeito, passado, mas que perfeito. Pô, hoje eu falo uma gramática muito melhor do que quando eu estudava. Hoje eu sei usar o pudéssemos, soubéssemos, falaciar ou se fará. Hoje eu consigo usar muito mais isso pelo simples fato de estar falando, de estar tentando escrever ou de ver alguma coisa. Leio muito pouco. Até hoje na minha vida eu não li 11, 12 livros. É muito pouco para a minha idade, é muito pouco para quem é acadêmico, é muito pouco para quem é professor, muito pouco. Mas enfim, então, a coisa mais nobre que tem é essa questão da professorinha que ensina a ler e escrever. Porque ela só ensina o que é necessário. E a partir daí que você começa a fazer alguma coisa. Não vem com aquela mentira, com aquela história mentirosa que foi contada pra gente no Brasil, que também se mente sobre o mesmo fato aqui em Portugal. Né? Deve se mentir muito na Bélgica sobre as crueldades que a Bélgica fez com a turma do Congo e de outros lugares da África. Mas enfim, essa é a questão que eu queria falar com vocês. Deixa eu ver se eu lembro da outra. Lembrei. Não tem muito a ver, mas não tem a ver, mas é bom para ficar no vídeo só. Eu estava pensando hoje, agorinha, não lembro, foi agora quando eu estava indo lavar o carro, eu pensei, já esqueci porque eu pensei nisso aqui agora na escada, como eu gosto de algumas coisas que são minhas. Eu gosto do meu nome. Eu gosto muito do meu nome, da sonoridade do meu nome, Edson Salustiano. Por mais que eu ache feio o Edson, eu acho Salustiano feio. Descobri que Salustiano deve vir de salumeria, de gente que trabalha com salame, velho, na Itália. Porque meu sobrenome eu descobri depois que, assim, eu sempre soube que tinha uma base italiana, mas não sabia onde. E nesses dias eu procurando um endereço na Itália, tinha lá Rua Salustiana, não sei o que é Salustiana. Aí, pô, aí a gente viajou pra Itália, quando chegou lá eu vi Salustiano, salumeria, eu associei. O Lima é simples e o Júnior é bonitinho, mas o Edson Salustiano de Lima Júnior, o Edson Salustiano eu acho que soa bem, por mais que eu acho o Edson e o Salustiano feio. Gosto muito da data do meu aniversário. Eu gosto do 11 de maio. Tanto é que tem um capacete, nem lembrei disso, tem um capacete aqui que era alguma coisa, 11 de maio de 24. Eu fiquei doido para comprar, até gostei da cor dele, desenho dele, mas 11 de maio foi a identidade. E por coincidência,
Gostava da prova que fazia, que é o 110 com barreira, gosto muito disso. E por coincidência, o 11 de maio, os primeiros 3 números dá 110, que é 11, 0 e o 5 depois. Mas é só uma coincidência. Mas eu gostava muito da minha prova. Então, eu percebi que eu não gosto muito de ouvir minha voz. Mas quando eu vejo um vídeo, pronto, a maneira de gesticular, eu gosto. Eu acho que o gesticular, por mais que seja cansativo, seja não sei o quê, mas é uma coisa que eu sempre tive, né? Eu acho que por essa minha aceleração da minha atividade, eu tenho dificuldade de falar, eu falo com as mãos, eu falo muito com as mãos, às vezes tem gente que tem agonia, né? Mas ficava muito mais fácil para explicar algumas coisas, assim, eu acho que o aluno prestava mais atenção, eu ouvi alguém falar disso. Mas assim, eu gosto de ver vídeos. Não gosto de ouvir a minha voz quando tem um áudio, mas eu gosto de ver vídeos. Eu vejo às vezes o vídeo, alguma coisa que normalmente eu faço vídeo, eu não vejo, eu posto, né? E depois eu vou ver. Alguém comentou alguma coisa, eu vou ver. Aí o cara comentou, acho que foi nesse vídeo que eu falei tal coisa. Quando eu vou ver, depois eu gosto. Eu gosto da cara que eu boto. Eu gosto. Por mais que eu não acho nada disso bonito, eu só acho. Eu gosto eu vou dizer a você porque que eu gosto. Porque é muito a minha identidade. Sabe, brother? E quando eu faço vídeo, às vezes eu não tenho nem ideia. Eu tô falando isso aqui, eu não sei se eu vou postar. Eu não tenho nem ideia se eu vou ou não postar. Então eu falo, né? Como eu estivesse conversando com alguém. E depois se eu lembrei, pô, a ideia do vídeo ficou bacana, eu posto. A maioria do vídeo eu nem vejo. Eu só lembro, não, ficou bacana, eu consegui falar o que eu queria, eu posto, né? Beleza. E a questão da identidade, de se identificar. Eu comecei a fazer vídeo, por quê? Eu sempre tive muita vergonha. Você não fazia como eu tenho vergonha. Eu já dancei igreja, eu dançava com o Mário de Pernambuco, mas eu sempre tive vergonha. Só que eu gostava de dançar e eu achava que às vezes você passava uma mensagem, principalmente na igreja. Então eu dancei até 30 e tantos anos na igreja. Parecia até ridículo para algumas pessoas, e às vezes até para mim. Mas eu não me arrependo, cara. Foi bacana, foi um tempo útil, foi muito bom para mim. Nessa minha parte de sinestesia espiritual, de alma com corpo, eu achei muito bacana pra mim, sabe? É muito minha cara de me expressar. Eu gosto de movimento, uma dança pra mim. Mas enfim, como é que eu comecei a fazer vídeo? Como é que eu tenho vergonha? Tem uma moça que eu sigo ela, que é Iris Júnior em espanhol, que uma vez ela leu um texto que tem escrito, eu não sei nem se foi ela, se foi alguém, mas eu achei bacana porque em vez de postar, ela leu o texto. E a vantagem de ler o texto é que você vai falar o que você vai acabar dando ênfase, entonações naquilo que você queria ressaltar. Às vezes eu boto com letra maiúscula, eu boto com alguma coisa, né? Eu quero botar excrema, o termo excrema, em vez de extrema, eu quero usar excrema. Aí eu boto C em letra maiúscula. Quando eu junto alguma palavra na minha cabeça, eu boto aquela letra ali para mostrar. Mas quando eu falo no vídeo fica mais fácil. Mas enfim, então, tudo isso que eu quero falar é toda a questão da identidade. Eu comecei a falar na questão da educação, né? Tanto é que eu parei o vídeo, eu lembrei que eu queria falar e trouxe aqui de novo. Mas depois é a questão da identidade, eu quero falar da identidade, se a gente começar a olhar pra gente é muito bom, como a gente começa a gostar da gente. E claro, você vai ter que tirar algumas referências nas quais você não se encaixa, até porque não é para ter nenhum padrão, né? Sei lá. Minha esposa perguntou, tu tem vergonha desse dente? Eu falei, não tenho. Eu não deixo de rir, porque tem gente às vezes que perde um dente, nunca tem, fica com vergonha. Uma que eu não perdi, se eu tivesse mangueira, talvez eu tivesse até vergonha realmente de rir, eu ficaria com vergonha. Mas eu não tenho, porque não é aí onde está a minha vaidade, cara. Eu tenho minha vaidade, mas não é, e também não é exagerada. É meu cabelo, eu passo a máquina no meu cabelo, acho que desde 2011 eu mesmo passo a máquina no cabelo, 2012, quando eu ganhei a máquina. Eu não vou mais para barbeiro, porque não é nem para pirangagem, porque eu comprei uma máquina de 30 conto aqui, o corte de cabelo é 5, às vezes é 8, tem mais, mas 5 conto. E eu corto a cada 20 dias, um mês, só que ficaria melhor, tá? Mas porque às vezes eu tô no canto, dá tempo eu vou, não dá tempo de... Enfim, o que eu quero dizer é que eu tenho a minha identidade e eu gosto dela, brother, eu gosto dela, até que me comparem o contrário. Se você não for comparado com ninguém, você vai começar a gostar muito de você. Uma pessoa disse uma vez, um dos nomes que você ia adorar ver seu nome no jornal, de forma positiva, claro, mas seu nome no jornal. E quando eu comecei a fazer atletismo, começou a aparecer Edson Salustiano aí. Caramba, que massa! É o teu nome. Então é o teu nome. É como diz o Rapa. 7 vezes eu escrevi o seu nome. Um mundo assim bem grande. 7 vezes escrevi. Eu gostei muito de ver esse vídeo no ao vivo dele lá em 2012, do ao vivo. No ao vivo dele em 2012 lá em Brenan.
E do jeito que ele toca, quando o Brennan chega, aquela cena é maravilhosa, eu chorei muito. E diz: 7 vezes escrevi meu nome. Um mundo assim bem grande. 7 vezes eu escrevi meu nome. Escreva seu nome 7 vezes. Se inscreva 7 vezes. Se observe, se perceba, se aceite 7 vezes. Sabe? 70 vezes 7. Porque você é único, exclusivo. Eu sempre disse isso. Você é um ser único, exclusivo. Não tem ninguém igual a você. Ninguém. Com a digital, com a íris, com toda a tua história, com teu signo, com teu ascendente, com tua cultura, com teus costumes, sabe? Com a tua genética. Então a mistura de temperamento teu pai com tua mãe, coisa de teus avós, sabe? A tua criação, as coisas que te levaram a tu começar a agir desse jeito. Então, porra, tu é muito exclusivo, brother. Não caia nessa de parecer com alguém, não. Não caia nessa de se aceite como você é. Faça 1001 formas de você. Mude seu cabelo, barba, bigode. Faça, mas seja você, exatamente você. Por mais que pareça com alguém, mas que a origem disso seja sua. Você dizer, porra, que vontade de fazer isso. Porra, que massa fazer isso. Sabe? Não se compare porque é triste. Não se compare porque é triste, tá bom? Então é isso. Valorizar as professorinhas que dão... A coisa mais importante que é ensinar a pessoa a ler e escrever. Toda grande profissão aprendeu a ler e escrever com uma professorinha que talvez só soubesse ler e escrever lá no passado. E a questão da sua identidade, o teu nome, tua data de nascimento, o que você é, seu signo, seu ascendente. Beleza? Ficou longo demais. Ficou 11, falta ser 11:05.